Boa noite, Vitor. Tudo bom? Alô, Vitor, você me ouve? Ok. Será que o pessoal está com dificuldade de entrar nesse link? Ei, Andressa, seja bem-vinda, tudo bom? Farley chegando. Boa noite, Farley. Natália também conectando. Natália entrou, boa noite. Juliana. Boa noite. Boa noite. Que bom, tá todo mundo conseguindo entrar, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando, eu vou mostrar já algum material aqui. Vamos lá. Então, esse aqui, vamos ver se vai aparecer, né? Bom, então, só me confirmem aí, porque eu não estou olhando agora, não consigo ver o chat, né? Mas só se apareceu aí o portal AVA para vocês. Alguém pode falar ok se apareceu? Apareceu, professora. Então, ó, as nossas aulas começaram a ser colocadas aqui, né? Então, por exemplo, hoje a gente está no dia 23 de abril. Então, o material, né, os recursos a serem utilizados nessa aula, está aqui nessa semana aqui, ó, 3, que é de 20 de abril a 26 de abril. Aí, todos os professores vêm, coloca aqui em recursos de aprendizagem os arquivos que serão utilizados, né? Então, por exemplo, o capítulo 4 que a gente vai estudar da Silvia, né, Vergara, que está disponível na biblioteca digital, eu até copiei e colei aqui no Word. Os objetivos da aprendizagem, que toda vez que tiver aula a gente já tem que deixar com antecedência para o aluno.
e esse material aqui que a gente utiliza em toda a aula, né? Que é o passo a passo, é o roteiro para a gente elaborar o que a gente tem que entregar no final agora do semestre. Os slides, né, da disciplina, tá bom? A gente volta aqui nessa setinha. Aí, aqui, né, aula conectada via Zoom. Aqui, ó, links para acesso para as aulas ao vivo. Aí o professor sempre coloca na semana que vai ter a aula o link. Aí o nosso link está aqui, ó, tá vendo? Talvez dessa vez você não achou, mas se você estiver assistindo essa aula, né, que eu vou gravar, que vai estar sendo gravada, e eu vou disponibilizar o link também depois, você já fica sabendo aí direitinho. Tá? Então, aqui, ó, referências bibliográficas também, que serão usadas nessa aula. Tá aqui, ó, o livro da Silvia Vergara. Coloquei o link, mas talvez você tenha que entrar direto na biblioteca, né? E colocar o nome dela, Vergara, lá, que aparece, você pode baixar o livro, né? E ler por ele, tá bom? Então, vamos agora. Aqui, ó. Aqui, na aula de hoje, né, 23/4, o material disponibilizado, o que vai ter na aula de hoje, qual o objetivo da aula, que é compreender a metodologia do projeto de pesquisa. Então, hoje, qual é o meu objetivo? É ser clara o suficiente para que você compreenda o que você tem que escrever no item metodologia dentro do seu projeto, né? O desafio hoje para o professor é esse. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Aí, inicialmente, então, aqui, ó, estou mostrando esse arquivo. Ele está disponível, né? Que é o capítulo 4 da Silvia. Você pode tanto pegar esse capítulo 4 no próprio livro lá da Silvia, na biblioteca virtual, ou aqui que eu coloquei no Hoje para você, lá onde eu mostrei, onde eu botei o material dentro do AVA. Bom, por que eu escolhi essa autora, né, a Silvia? Porque a metodologia dela de pesquisa é voltada para trabalhos de administração, e o nosso curso é administração. Existem vários outros autores que são muito bons também, né? O autor Gil, vou mostrar algumas citações dele hoje também. Mas, vamos lá, olha. Então, tudo que eu for falar aqui é o que você vai escrever no seu capítulo 4, no item 4 lá do seu projeto. Lembrando aqui, ó, só para situar também, que é importante. Aqui, ó. Esse material aqui vocês têm disponível também e a gente vai utilizando ele nas aulas. E são as orientações para a elaboração do projeto. A gente já estudou, né? Ó, aqui, por exemplo, olha, começa o título do trabalho, você vai botar seu nome completo, o nome do professor completo. Aí você vai começar com item 1, que é a introdução. Vai escrever sobre o tema do trabalho. Aí, depois, faz parte da introdução ainda. Deixa eu ver quem está com o microfone ligado. Deixa eu voltar lá. Aqui é a Vânia, né? Deixa eu mutar aqui para ver. Aí, mutei. Só me confirme se está aparecendo para vocês o que eu estou falando aqui. O item 1, a introdução, 1.1, justificativa do tema. Vê se está aí. Alguém pode falar se está aparecendo? Está aparecendo, professora. Beleza. Então, ó, a justificativa do tema. Isso aqui você já escreveu. Lembra que nós fizemos o exercício? Vocês justificaram o tema, aí vocês leram mais sobre o tema para dizer a importância dele. A delimitação do tema. Então, seu trabalho vai estar assim, ó. 1.2, delimitação do tema. 1.3, vocês também já elaboraram o problema de pesquisa, que é feito, né, da maneira interrogativa, você vai colocar aqui.
Na aula passada, até se você não assistiu ao vivo, tem ela gravada ali no AVA, eu expliquei como se escreve a suposição, como se escreve a hipótese, né? É suposição ou hipótese. Está aqui no 1.4. Nós, na aula passada, vimos também como escrever o objetivo, né? Fizemos a comparação problema, objetivo geral e suposição. Tá vendo? Aí no seu trabalho vai ter esse item também, ó. Objetivos. E agora, na aula de hoje, então, a gente vai para a metodologia, que é o item 2. Vamos verificar o que a gente vai escrever nesse item 2. Na próxima aula, a gente vai ver o item 3, que é o referencial teórico, tá? Então, tudo que eu estou tirando da onde? Desse manual, da Multivix, que fala o que tem que ter no projeto de pesquisa. Como que tem que ser a sua entrega. Inclusive, né, nesse manual, ele fala assim, bem detalhadamente para a gente, por exemplo, sobre a formatação do trabalho. Ó. O título deverá ter até 10 palavras e não deverá ter o ponto final. Será formatado com a fonte 14 em negrita e caixa alta, ou todas as letras maiúsculas e centralizado. Então, aqui está falando o tamanho da fonte, as margens, né? As numerações, os espaçamentos. Se a gente colocar uma tabela, qual é o jeitinho de colocar a tabela, tá? Aqui nesse manual, ele é pequenininho, tá? Mas ele tem tudo que a gente precisa, praticamente. Bom, agora, então, eu vou voltar lá no livro da Silvia, no capítulo 4, que vai dar embasamento para a gente escrever a metodologia. Aqui, ó. Bom, então, quando a gente pega, assim, vários livros de metodologia, a gente observa que a tipologia, né, esse item aqui, ó, tipo de pesquisa, dependendo do autor, varia. Tem uma pequena variação, tá? No caso da Silvia Vergara, ela divide a pesquisa em 2 tipos. Ela divide a pesquisa quanto aos fins, né, e quanto aos meios, né? Aí ela fala, ó, quanto aos fins, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. E quanto aos meios de investigação, você pode investigar por meio de uma pesquisa de campo, né? Tá vendo? Vários itens aqui, ó. Falando essas palavras, vocês se remetem até o item metodologia que vocês fizeram no PEI. A gente utilizou essas palavrinhas. Né? Então, aqui, ó, vamos começar. Vamos verificar. Será que a pesquisa de vocês será exploratória? Olha só, a investigação exploratória, que não deve ser confundida com leitura exploratória, é realizada em uma área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipótese que, todavia, poderão surgir durante ou final da pesquisa. Então, a pesquisa de vocês, né, pelos problemas que vocês encaminharam e formulário, que eu pude ler cada um, nenhum de vocês vai ser pesquisa exploratória, tá? Então, vocês não vão precisar fazer essa classificação. Porque, veja, todos os problemas lá têm condição de ter um referencial teórico, né? Já tem pesquisa publicada sobre essa temática, né? Então, não é algo que vai surgir do zero. Se fosse um assunto que fosse surgir do zero, a gente iria classificá-la como exploratória. Então, no nosso caso, ninguém vai ter exploratória. Vamos ver descritiva. Ó, a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Bom, quando o grupo estiver conversando sobre a empresa, né, vocês em algum momento vão descrever, vão dizer como que é a empresa, né, para os colegas compreenderem, né, e ajudarem a solucionar o problema de pesquisa, dar a resposta? Com certeza vocês vão fazer isso, né? Então, dessa maneira, né, você vai precisar descrever, conversar, como que a empresa é formada, a cultura da empresa, né?
quantos departamentos. Então, você está descrevendo. Então, a pesquisa de vocês será descritiva por isso. A investigação explicativa, vamos verificar. Tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. Por exemplo, as razões do sucesso de determinado empreendimento. Pressupõe-se pesquisa descritiva com base para suas explicações. Então, vocês vão estar correlacionando, né, a teoria do referencial com a prática da empresa. E aí vocês vão estar explicando muitas vezes por que acontece uma situação ou por que não acontece, né? Com base em quê? Né? Nos estudos que vocês tiveram ao longo desses anos, no curso de administração. Então, a investigação de vocês, por isso, ela é explicativa também. Agora, vamos ver se ela vai ser metodológica. Ó, pesquisa metodológica é o estudo que se refere a instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos, modelos para atingir determinado fim. Construir um instrumento para avaliar o grau de descentralização decisória de uma organização é um exemplo de pesquisa metodológica. Então, se por um acaso, no seu trabalho, né, você for apresentar um passo a passo de como a empresa deve desenvolver determinado processo, determinada atividade, será uma pesquisa metodológica, porque a sua pesquisa vai apresentar um meio, uma maneira, um método. Mas aí teria que ser o quê? Um passo a passo mesmo, né? Então, pelo que eu percebi também, tem um trabalho que é sobre a questão de administração de materiais e é de controle de estoque. Mas eu acredito, não sei, né? O aluno depois pode questionar lá no fórum, se for o caso. Mas eu acho que ele não vai estar passando no o trabalho dele nenhuma metodologia de como fazer o controle de estoque. Eu acho que ele vai fazer uma avaliação se é eficaz ou se não é eficaz a maneira como a gestão de materiais, o controle de estoque da empresa é realizado. Tá? Pesquisa aplicada. Vamos verificar se no nosso trabalho a gente pode classificar como pesquisa aplicada. É fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos ou não. Tem, portanto, finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada, sobretudo, no nível de especulação. Um exemplo de pesquisa aplicada, proposta de mecanismo que diminua a infecção hospitalar. No trabalho de vocês, todos são pesquisas aplicadas, porque vocês identificaram, né, algo a ser identificado na empresa, que é o problema de pesquisa, e vocês vão apresentar uma resposta. Então, é todo um conteúdo aplicado, né, a um assunto, a uma questão em uma empresa. Então, nossa pesquisa é aplicada. Investigação intervencionista. Vamos verificar se a nossa é. Tem como principal objetivo interpor-se, interferir na realidade estudada para modificá-la. Não se satisfaz, portanto, em apenas explicar. Distingue-se da pesquisa aplicada pelo compromisso de não somente propor resoluções de problemas, mas também de resolvê-los, de efetiva e participativamente. A faculdade, ela não requer, né, que você vá lá na empresa e faça um trabalho de consultoria, faça alguma modificação na empresa. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que você construa o problema de pesquisa, algo a ser investigado, faça toda uma análise, ache a resposta, né? Mas vai morrer ali no papel. Se, porventura, quem detém o risco do negócio desejar pegar esse trabalho, aproveitar, implementar, é uma outra situação, né? Então, se fosse um trabalho de você fazer não só propor, mas realizar a mudança em si dentro da empresa, que é o trabalho de um consultor,
aí sim ela seria intervencionista. No nosso caso, não é, né? Porque o nosso trabalho vai se resumir ali ao papel. A questão de aplicar ou não vai depender de quem tem o risco do negócio, do empresário. Pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno, ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevista, aplicação de questionário, testes de observação, participante ou não. Por exemplo, levantar com usuários do Banco X a percepção que tem sobre o atendimento ao cliente. Então, a nossa pesquisa também é uma pesquisa de campo, é classificada. Por quê? Porque essa pesquisa vai ser realizada em um determinado local, que é uma determinada empresa, tá? Pesquisa de laboratório. Essa pesquisa de laboratório é muito comum assim, em cursos de biologia, eles fazem experimentos, né, às vezes com os ratinhos e tal. Não é o nosso caso, né? Então não vale nem a pena estar comentando aqui, tá? Investigação documental. É realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza ou com pessoas. Algum registro, anais, alguma norma, procedimento, fotografia, né? Alguma coisa que seja assim de propriedade da empresa que você pegou, né? Para fazer uma leitura, para compreender, né? Qual é o passo a passo daquela determinada atividade que a empresa faz, tá? O livro editado pela Fundação Getúlio Vargas é basicamente apoiado em pesquisa documental, notadamente o Diário de Vargas. Alguns livros, né, eles se baseiam em documentos, então é uma investigação documental. Então, você pode colocar agora no projeto de pesquisa e classificar como investigação documental, porque tudo indica que em algum momento você vai pegar algum formulário, né, algum impresso da empresa para fazer uma análise, para obter uma informação. Depois, né, se no final não for ser usado nenhum documento, que eu acho difícil, que vocês vão usar, aí você retira isso daí, tá? Mas inicialmente você pode deixar. Pesquisa bibliográfica. Todos os trabalhos aí nossos também serão baseados em pesquisa bibliográfica. Inclusive, tem um item do trabalho chamado referencial teórico, que a gente vai tirar toda a base, né, do que já existe publicado, para a gente poder dar resposta também ao problema de pesquisa. Tudo tem que estar muito bem fundamentado. Então, todos os trabalhos serão de pesquisa bibliográfica. A pesquisa experimental, tá? Essa pesquisa experimental fala assim, ó, é investigação empírica na qual o pesquisador manipula e controla variáveis independentes e observa as variáveis que tais manipulação e controle produzem variáveis dependentes. Então, essa experimental seria assim, é comum também quando faz pesquisa em laboratório, dá uma comidinha para o rato, né? Qual que vai ser a reação do rato? Não dá comidinha, qual vai ser a reação? Então, eu acredito, assim, que dos trabalhos de vocês, talvez não tenha. Foi dado um exemplo aqui, na Silvia, um exemplo até de uma matéria que a gente estudou. Ó, a pesquisa experimental permite observar e analisar um fenômeno sob condições determinadas. Lembra quando, na teoria das relações humanas, eles fizeram uma pesquisa assim, aumentando a iluminação da área onde os trabalhadores estavam realizando suas atividades, a produtividade ia aumentar? Eles chegaram à conclusão que era um fator psicológico e não um fator fisiológico. Mas é uma análise, assim, né? De duas variáveis. Vamos supor, me recorreu aqui um exemplo, se alguém for fazer um trabalho de marketing, né? Não vi esse problema de pesquisa lá, mas poderia ter, né? Pode ser que surja. Colocando o produto A próximo ao produto B, as suas vendas irão aumentar? Retirando o produto A,
ao lado do produto B, suas vendas irão diminuir? Aí vai trabalhar com duas variáveis assim, tá? Investigação ex post facto. Refere-se a um fato já ocorrido. Aplica-se quando o pesquisador não pode controlar ou manipular variáveis, seja porque suas manifestações já ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis. A impossibilidade de manipulação e controle das variáveis distingue, então, a pesquisa experimental da pesquisa ex post facto. Então, todo trabalho que for realizado em algo que já aconteceu, que você não vai testar, né, variáveis, né, você pode classificá-la como ex post facto. Por exemplo, você vai fazer, tem aluno que vai fazer a pesquisa de clima organizacional, né, o grau de motivação, aí você vai lá e faz a pesquisa, né? Aí você vai colher lá os questionários e vai avaliar se o pessoal está motivado ou não de acordo com as respostas que foram dadas. Então, essa pesquisa aí é uma pesquisa ex post facto. É algo que já aconteceu. Se o pessoal estava motivado ou não, já foi. Você só vai chegar a essa conclusão. Mas você não vai fazer nada com eles naquele momento para eles se tornarem ou não motivados. Você vai estar colhendo apenas, né, os dados lá e vai analisar depois. Pesquisa participante. Não se esgota na figura do pesquisador. Dela tomam parte pessoas implicadas no problema sobre investigação, fazendo com que a fronteira pesquisador e pesquisado, ao contrário do que ocorre na pesquisa tradicional, seja bem juntinha, bem tênue, né? Então, essa daqui vocês não precisam estar fazendo essa classificação. Pesquisação é um tipo particular de pesquisa participante e de pesquisa aplicada, que supõe intervenção participativa na realidade social. Também não vai caber a vocês, porque vocês não vão fazer nenhuma intervenção na empresa. Se fosse um trabalho de consultoria, aí caberia pesquisa participante, pesquisação, né? Mas vocês vão estar observando e procurando a resposta ao problema de pesquisa. E agora sim, ó, estudo de caso. Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades estendidas, essas como pessoas, entendidas, né? Família, produto, empresa, aí, ó, empresa. O nosso trabalho é voltado em uma empresa, portanto, ela vai ser classificada como estudo de caso. Beleza? Aqui, olha, a Silvia Vergara, ela dá vários exemplos aqui, olha, coloca um problema de pesquisa e faz a classificação, né? De acordo com esse problema de pesquisa, o que essa pesquisa vai ser, ó, metodologicamente, ó, que interessante. Quais as percepções, expectativas e sugestões dos trabalhadores em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro quanto à sua política de qualificação para esse segmento? Aí ela já faz a metodologia, ó. O que está aqui embaixo, do jeitinho que ela está escrevendo, é a metodologia, né? Do jeito que ela está escrevendo aqui, que você vai escrever lá no seu trabalho, no item metodologia. Ela coloca, para a classificação da pesquisa, toma-se como base, né, a taxonomia apresentada por Vergara, que a qualifica em relação a dois aspectos, quanto aos fins e quanto aos meios. Aí ela vai fazendo classificação aqui, ó. Ela coloca um outro problema aqui e faz a classificação aqui, ó, da metodologia. Você pode escrever isso, ó, lá na sua metodologia, ó, começar assim, considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara, 1990, uma citação indireta, né? Quanto aos fins e quanto aos meios, tem-se. Quanto aos fins e aos meios. Aí você cita aqui e fala, a sua pesquisa do seu trabalho é classificada como o quê? Ó, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, tá vendo? Agora aqui, ó, o item universo e amostra, né? Trata-se de definir toda a população e a população amostral. Aí, por exemplo, a pesquisa de vocês vai ser na empresa como um todo? Vai ser só num setor? Aí você vai escrever, ó,
Universo e amostra. A pesquisa será realizada em todos os setores da empresa, né? Ou será realizada apenas no setor tal, ok? Aí vai ter, pode ser probabilística e não probabilística. Probabilística é aquela que vai envolver cálculos. Vai envolver cálculos no seu trabalho? Né? Se for envolver cálculos, ela vai ser probabilística. Se ela não for envolver cálculos, que eu acredito que é a maioria de vocês, ela é não probabilística, tá? E não probabilística por tipicidade, porque, ó, letra E aqui embaixo, ó. Opa, cadê esse capítulo? Ó, por tipicidade, constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos à população-alvo. Então, ela não tem cálculo matemático, tá? E ela é por tipicidade que você vai escolher. Quem vai responder o problema de pesquisa? Quem são as pessoas? O tipo das pessoas? Serão os assessores? Serão os gestores? Serão os operários? Né? Você escolhe quem você acha que pode responder, te ajudar a responder o problema de pesquisa. Às vezes você vai fazer entrevista, vai fazer questionário, tá? Aqui, tudo que eu estou passando são exemplos que a Silvia dá a respeito disso daí. Então, esse aqui é o capítulo da metodologia que vocês precisam escrever. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Estou ouvindo, professora. Tanta coisa, né? Ó. Eu estou ouvindo, professora. Beleza. Aí, ó. Eu acho mais confuso esse negócio de pesquisa, investigação. É um monte de pesquisa. Pesquisa descritiva, pesquisa aplicada, pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica. É um monte, né? Tudo num trabalho só. É verdade. Tem que, nessa parte da metodologia, a gente precisa classificar todo tipo de pesquisa da gente, né? E aí, por isso que vai ser necessário vocês darem uma leitura nesse livro aí, desse capítulo 4, né? Gente, olha o que eu fiz aqui, ó, antes da aula. Vê se vocês estão vendo aí? Vê se apareceu para vocês. Começa aqui, título do trabalho. Alguém me dá Apareceu. Apareceu? Então, ó, eu comecei a escrever isso daqui como se eu fosse um aluno, né? Como se eu estivesse no lugar de vocês. Para vocês visualizarem qual que vai ser a entrega que você vai ter que fazer, que você vai postar e você vai ser avaliado. Aí, ó, eu fui lá naquele manualzinho, verifiquei as margens. De acordo com o manualzinho, está falando que tem que ter margem 3 centímetros. Superior, inferior, esquerda e direita. Fui lá e coloquei, né? Aí, ó, vai ter que ter o título do trabalho, tá vendo? Aonde está escrito o título do trabalho, você vai colocar o título do seu trabalho. O seu nome aqui, ó, o seu nome, o nome do professor aqui, o meu nome, no caso, né, o professor dessa disciplina. A introdução aqui você vai preencher, a gente fez até aquele exercíciozinho, você já começou a fazer, né, de perguntas. Aqui tudo você vai escrever, porque a justificativa do tema, né, a delimitação, o problema de pesquisa, você vai preencher. Aí o item 2 é a aula de hoje, ó. Aí eu fiz um modelinho para vocês, tá? Aqui, ó, na metodologia, como que você vai escrevendo esse nome de tipo, de pesquisa? Você vai conversando, dizendo, né, qual é o tipo da sua pesquisa. Porque, por exemplo, se é uma pesquisa que eu leio que é documental, né, eu sei que ela utilizou documentos de uma empresa. E, às vezes, eu tenho interesse em saber mais sobre aquela empresa. Aquilo vai, né, me instigar a ler, sabe? Se é uma pesquisa, por exemplo, uma outra classificação que a gente utilizou, que é pesquisa de campo, eu sei que o aluno foi em campo, ele vai trazer alguma novidade, algo que não está nos livros apenas, né? Então, quando está escrito pesquisa de campo, isso já traduz isso para mim, né? Aí, ó, você vai ter que escrever 2 pontos, metodologia e discursando, né, sobre a metodologia e dizendo aqui, ó, sobre a sua pesquisa, né, ela vai se classificando como o quê? Tá?
Ó, eu botei aqui outros autores, além da Silvia, olha. Tá vendo? Ó, igual aqui, ó, é documental, uma vez que serão analisados os documentos que serão fornecidos pela empresa. Lá na sua metodologia, você vai escrever isso, ó. Bibliográfica, porque o estudo será baseado em materiais publicados, né? Como livro, revista, periódicos, meios eletrônicos, artigos. É isso que você vai escrever na metodologia. Ó, universo e amostra. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ó, no presente estudo, a amostra será por tipicidade, pois se trata de um estudo de onde a escolha das pessoas a serem entrevistadas se dará pela acessibilidade, ou seja, pela facilidade que o pesquisador tem em encontrá-los. Vou corrigir aqui, né? Sujeitos. Quem vão ser os sujeitos da sua pesquisa? Você vai dizer, são os gestores, são os operários, tá? Coleta dos dados. Como que você vai coletar os dados? Você vai dizer, eu vou usar uma entrevista, eu vou usar um questionário, eu vou usar um formulário. Você vai escrever isso. E os dados, como que você vai tratar os dados? Se vai ser qualitativamente, né, ou quantitativamente. E a gente fala também quais as limitações, até onde a gente pretende escrever. Né? A pesquisa se limitou a pesquisar apenas o setor tal, mas por uma próxima pesquisa, sugere que os demais setores da empresa sejam pesquisados. E o item 3 é o referencial teórico que você vai fazer, né, num outro momento. Eu só fui escrevendo aqui para você ter uma ideia da cara do seu trabalho. Ó. Vai ter o item 3 que você vai escrever o referencial teórico, o item 4, que é o cronograma de execução, né? Por exemplo, isso que a gente está fazendo é um projeto. Esse projeto é, assim, entre aspas, é para ser realizado. Aí a gente coloca um cronograma. Então, vamos supor que no próximo semestre, você vai fazer o quê? Em agosto, você vai revisar esse projeto. Você vai incrementar, botar mais coisas na bibliografia, você vai ter um orientador só para você, né? O orientador vai ter hora marcada para te atender, vocês vão trocar e-mail, né? Os alunos vão escolher os orientadores. Geralmente é assim, o aluno escolhe o orientador de acordo com a matéria, de acordo com a disciplina. Aí aquele orientador vai se dedicar àquele aluno, aqueles 2, 3, 4 alunos, tá? A elaboração do instrumento de pesquisa, né? Ou dos instrumentos de pesquisa. Eu vou elaborar aqui um questionário para aplicar na empresa. Vou elaborar uma estrutura de uma entrevista, tá? Agora eu tenho que aplicar a entrevista. Então, é um cronograma da realização desse projeto. Nesse semestre, você só apresenta só o projeto. Mas todo o projeto a gente insere num cronograma que a gente faz um projeto, né, entre aspas, para ser realizado. E o seu projeto termina com as referências. As referências que eu coloquei aqui, eu peguei e já coloquei aqui embaixo para vocês, ó, tá? Vocês, por um acaso, gostariam de ter, assim, esse modelinho para vocês, né? Lógico, né? Ir adaptando aí, trabalhando, porque essa é a cara do trabalho que vocês vão postar, que vocês vão entregar. O que vocês acham? Bom, ninguém falou nada, eu acho que eu não preciso postar esse arquivo aqui para vocês, então, né? Mas ficou aí, assim, vamos dizer, uma ideia, né? Professora, você falou o que vai postar? Não, eu perguntei se esse arquivo que eu mostrei, que é um modelinho, né, do que vocês vão estar tendo que fazer e entregar, se por um acaso vocês gostariam de ter esse exemplo aí com vocês. É bom, né? Vocês vão querer? Eu acho interessante. Então eu vou postar ali nesse lugar aí da aula de hoje, no AVA, né? Nos materiais ali complementares, para vocês darem uma acessada, tá? Aí agora vocês precisam então ler esse capítulo 4 e escrever aí já a metodologia do trabalho de vocês, né? Já fizeram um pouco? Beleza. Beleza? Aí vocês podem seguir esse modelinho aí, fazer as adaptações, né? E nesse modelo vocês viram que eu voltei aí com
Com esses itens, vocês já podem preenchendo esses itens aqui, ó. Colocar o problema de pesquisa, a hipótese, entendeu? De vocês, tá? E aqui é o cronogramazinho, né, que todo mundo vai ter que fazer, é uma sugestão, mas no livro da Silvia Vergara, no outro capítulo, né, tem um modelinho de cronograma muito bonitinho também, que você pode, tá até melhor que o meu, né? Lá tem início e fim, não só o período de realização, né? Mas está bem bacaninha. Mas eu gostaria de deixar um modelinho para vocês conseguirem visualizar melhor, né, o que tem que ser feito, o que tem que ser entregue. Que essa matéria de tanto blá, 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 né, que se não tiver algo para a gente visualizar, fica meio perdido. Beleza, pessoal? Esse material é para o trabalho de metodologia, professora, ou do PEI? Esse daqui é o que você tem que entregar. Na verdade, vai usar nos dois, né? Depois. A UPEI tem metodologia também. Agora, esse aqui de hoje, que eu mostrei, esse modelo, é a entrega que você vai fazer no final do semestre.